Todo dia, quando caminho para o trabalho, preciso passar por uma rua estreita e quase sempre deserta. É uma rua sombria, com casinhas antigas e árvores que parecem abraçar o caminho. Poucas pessoas se aventuram por ali, e o silêncio é tão denso que quase dá para ouvir o vento sussurrando entre os galhos secos. Mas havia uma casa que sempre me chamou a atenção. Uma casa isolada, com um pinheiro gigantesco em seu quintal, que se erguia imponente, como se estivesse observando a rua. Eu nunca dei muita importância a esse detalhe, até que algo estranho aconteceu. Certo dia, enquanto caminhava pela rua, algo me fez parar. Uma risada de criança, baixa e inquietante. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O silêncio voltou a se instalar, e eu continuei meu caminho, tentando ignorar o pressentimento que crescia dentro de mim. Quando passei embaixo do pinheiro, a risada ecoou, novamente agora mais forte. Eu olhei para cima e ali, no topo do pinheiro, estava um garotinho. Ele me encarava com um sorriso estranho, como se soubesse algo que eu não sabia. O garoto estava tão alto, tão lá em cima, e o mais estranho era que não havia ninguém por perto. A rua estava vazia. Era 7h30 da manhã, um horário improvável para que uma criança estivesse ali sozinha. É perigoso você ficar aí em cima, pode se machucar. Eu gritei preocupado, mas ele apenas riu. Um riso que parecia sair de algum lugar sombrio, não da inocência de uma criança. Achei que talvez fosse algum menino de uma das casas vizinhas, que já estivesse acostumado a brincar por ali. Sem dar muita importância, continuei meu caminho, mas algo me fez olhar para trás. E quando fiz isso, o garoto ainda estava lá, olhando fixamente para mim de cima da árvore. Decidi ignorar e segui adiante, mas então um grito agudo e desesperado cortou o ar. O som foi tão penetrante que meu corpo se arrepiou. Girei rapidamente e lá estava ele, caindo. O garoto caiu do pinheiro com uma velocidade assustadora, gritando de terror, seu corpo girando no ar como se estivesse condenado. Eu fiquei paralisado, assistindo à queda do garoto, que parecia não ter fim. Ele estava altíssimo e a queda parecia inevitável. Desesperado, corri até a árvore, imaginando o pior. Quando cheguei ao local onde ele deveria ter caído, o que encontrei me gelou até os ossos. O garoto não estava lá. Não havia nenhum vestígio dele. Eu o vi cair, vi a sua queda e sabia exatamente onde ele deveria estar, mas não havia ninguém. O chão estava vazio, o quintal das casas estava silencioso e o pinheiro, nada. Nem uma sombra, nem um som. O medo tomou conta de mim. Eu o procurei por toda parte, mas não encontrei nada. Ele não poderia ter fugido tão rápido. De onde ele poderia ter se escondido? Não havia como ele ter desaparecido daquela forma. Com a sensação de que algo além da razão estava acontecendo, uma ideia sombria surgiu na minha mente. E se aquilo não tivesse sido uma criança real? E se ele fosse um espírito, uma alma perdida que havia caído do pinheiro de uma maneira trágica, como se estivesse preso naquele lugar, forçado a repetir sua queda eternamente? Com o coração acelerado e a respiração ofegante, eu saí correndo dali, sem olhar para trás. Desde aquele dia, evito passar por aquela rua. Sempre que tenho que escolher outro caminho, escolho qualquer outra opção. Eu sei o que vi, e sei que se eu passar por ali novamente, o garotinho estará esperando. Talvez ele nunca tenha caído, talvez ele nunca tenha existido, mas o que eu vi não foi uma alucinação, e isso me assombra até hoje. Quando eu era pequena, minha família morava em Atibaia. Havíamos nos mudado para uma casa nova, situada em um terreno enorme, que parecia quase abandonado. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos na época. O meu quarto ficava na parte de trás da casa, com vista para aquele imenso quintal, que parecia se estender para o infinito. Nos primeiros dias, nada de estranho aconteceu. Mas desde o começo,
eu sentia uma presença estranha. Era como se algo estivesse sempre me observando. À noite, eu ia para a cama com uma sensação de pavor inexplicável, um frio que eu não conseguia entender. Mesmo durante o verão, quando o calor lá fora era insuportável, o meu quarto permanecia gelado, como se uma sombra invisível o envolvesse. Meus pais diziam que era normal, que eu acabaria me acostumando, mas eu nunca me acostumei. O medo de dormir e aquele frio desconcertante continuaram por anos. 4 longos anos. Uma noite eu estava decidida a enfrentar o medo. Eu estava cansada de sentir aquele pavor constante. Então me levantei, tremendo, e fui até a janela. O quintal estava escuro como breu, mas algo no ar me fez olhar melhor. E então eu o vi. Um garoto parado lá no fundo, olhando diretamente para mim. Mesmo na escuridão, seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade assustadora, como se o rosto dele fosse iluminado por uma luz que ninguém mais podia ver. O rosto do garoto era pálido, quase cadavérico, e seus olhos estavam profundamente tristes, como se carregassem uma dor que ninguém mais poderia compreender. E o pior, ele estava vestido com roupas antigas, tão antiquadas que pareciam ter sido feitas há décadas. Eu não sabia como, mas de algum jeito eu sabia que ele estava furioso. Sua expressão era de raiva pura. O mais estranho é que, mesmo a uma grande distância, eu podia ver cada detalhe do rosto dele como se fosse meio-dia. Meu corpo paralisou de terror. O garoto olhou para mim e, naquele momento, a distância entre nós parecia desaparecer. Eu podia sentir o peso de seu olhar. Meu coração batia forte e, embora eu tentasse gritar, nenhum som saía da minha boca. Eu estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas, mas não sabia se era pelo medo ou pela tristeza que invadia o meu peito. De repente, o garoto desapareceu e foi quando consegui gritar. O grito que saiu de mim foi tão alto e desesperado que meus pais correram para o meu quarto. Eu contei para eles o que tinha visto, mas eles insistiram que eu estava apenas tendo um pesadelo ou andando dormindo. Eles tentaram me acalmar, dizendo que eu voltasse para a cama e tentasse dormir. Mas eu não consegui mais fechar os olhos. O medo não me deixava. Alguns dias depois, fui conversar com um vizinho, querendo saber se ele sabia de algo estranho sobre a casa. Ele, com um olhar sombrio, me contou que havia sempre rumores estranhos sobre a área, perto da minha casa. Algumas pessoas diziam ter visto coisas, mas não podiam confirmar nada. Porém, ele avisou: algumas coisas não são para serem vistas. Algumas presenças não devem ser encaradas. E foi naquela noite que o verdadeiro pesadelo começou. Eu estava na cozinha, que ficava bem embaixo do meu quarto, preparando um lanche. Quando olhei pela janela, quase caí de susto. Lá estava ele, o garoto, mas dessa vez ele estava bem mais perto, mais próximo do que jamais imaginaria. O rosto dele estava ainda mais sombrio. Seus olhos eram agora pura raiva, como se ele estivesse se preparando para me devorar. Eu corri para a sala e gritei para o meu pai, contando o que eu tinha visto. Ele saiu correndo para verificar, mas não encontrou nada. O terreno estava vazio, mas algo havia mudado. Meu pai ficou visivelmente preocupado, e eu também. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, quando fui para o meu quarto, o garoto estava de volta. Mas agora, ele não estava mais lá fora. Ele estava dentro do meu quarto, parado bem na frente da janela, que estava fechada. Ele me olhava com um ódio tão profundo que parecia quase palpável. Eu não consegui me mover. Só consegui gritar. Gritar com todo o terror que havia acumulado dentro de mim. Meus pais correram para o meu quarto e dessa vez parecia que eles também viram algo. Eles me puxaram para fora do quarto e bateram a porta com força. Ficamos na sala tremendo. Ninguém conseguia dormir. Eu contei o que o vizinho tinha me dito sobre o garoto e as coisas estranhas que aconteciam naquela área. No dia seguinte, meu pai foi conversar com o vizinho. Ele voltou
pálido, com a expressão grave. O vizinho revelou algo que nos deixou ainda mais aterrorizados. O garoto nunca chegou tão perto antes. Nunca entrou na casa. Ele sempre ficou distante. E agora ele está dentro. Desesperado, meu pai ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa. O agente, com voz tensa, confirmou que outras pessoas haviam relatado experiências estranhas na casa, mas que nunca tinham acontecido coisas ruins. Ele tentou descredibilizar tudo, dizendo que eram apenas superstições e imaginação fértil das pessoas. Mas meu pai não queria correr riscos. Na semana seguinte, já havíamos encontrado outro lugar e nos mudado. Ainda hoje, 10 anos depois, aquele garoto aparece nos meus sonhos. Mesmo depois de tudo, eu nunca consigo esquecer aquele olhar de raiva e tristeza, e a sensação de que sempre há algo observando, algo muito mais antigo e muito mais perigoso que está esperando. Minha família tem uma ancestral chamada Graça, uma mulher conhecida por sua beleza estonteante e o canto celestial que encantava todos ao redor. Aos 20 anos, ela estava prestes a se casar com Nathaniel, um jovem que compartilhava não só a mesma idade, mas também o mesmo status social e riqueza que a sua família. Todos estavam felizes e o casamento parecia ser um conto de fadas. Mas o destino, cruel e imprevisível, interferiu de forma brutal. Nathaniel morreu tragicamente, afogado, antes que o casamento fosse celebrado. Graça foi consumida pela dor. O luto dela foi tão profundo que algo dentro dela quebrou. Ela passou a andar pela casa vestida com o seu vestido de noiva, cantando hinos religiosos, como se esperasse que o noivo voltasse para ela. Em muitas noites, ela se sentava na sala de leitura, perto da janela, com os cabelos negros caindo ao redor do rosto. Enrolava os fios no dedo, como se estivesse esperando que Nathaniel aparecesse na porta, como no dia em que ambos haviam sonhado com o futuro juntos. Com o passar dos meses, Graça se isolou ainda mais. O sofrimento transformou-se em uma obsessão, e ela se afastou de todos, exceto das crianças que brincavam nos arredores e de Elisa, uma das empregadas da casa. Ela se recusava a ver qualquer pessoa da família, amigos ou parentes distantes. Sua mente estava quebrada, como se algo muito sombrio tivesse tomado conta de sua alma. Aos 23 anos, Graça se trancou no seu quarto e não saiu mais. Quando Elisa foi até lá para verificar o que estava acontecendo, o grito dela atravessou a casa inteira. Até mesmo as pessoas que estavam do lado de fora ouviram. Graça havia quebrado o espelho da sua penteadeira e com um dos cacos de vidro cortou os pulsos. Ela estava deitada no chão, sobre uma poça de sangue, com os olhos verdes fixos nos cortes que se estendiam nos seus braços. Os cortes, feitos com precisão, formavam figuras estranhas, como estrelas, que se espalhavam até um pouco acima dos pulsos. Era como se ela tivesse tentado criar uma constelação em sua própria pele. Uma última tentativa de se conectar ao mundo, mas sem sucesso. Anos depois, quando eu tinha 17 anos, minha avó me levou ao cemitério onde Graça estava enterrada. O cemitério estava impecável. Todos os túmulos bem cuidados, exceto o de Graça, que parecia estar envolto em uma energia estranha. Quando chegamos ao túmulo dela, algo me chamou a atenção. Uma garota estava sentada no chão, perto do túmulo. Seus cabelos negros esvoaçavam ao vento, e seus olhos brilhavam em um verde intenso como esmeraldas. Ela parecia se perder nos próprios pensamentos, e nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Ela sorriu para mim, mas ao tossir e tapar a boca com uma das mãos, ela pegou um lenço da bolsa que estava ao seu lado. Foi quando, de relance, vi as cicatrizes nos seus pulsos. Meu coração disparou. Eu senti uma onda de pena por ela, imaginando que ela poderia ter passado por algo tão profundo quanto Graça, talvez até tentando seguir o mesmo caminho de dor.
Mas o que aconteceu a seguir gelou minha espinha. Olhei para o braço dela e acima das cicatrizes nos pulsos havia outras marcas, mais antigas, mas igualmente profundas. Elas formavam o mesmo padrão que vi no corpo de Graça: estrelas. Uma constelação de dor, um legado sombrio que parecia ter sido transmitido de geração em geração. O terror tomou conta de mim quando percebi que aquela garota, com os mesmos olhos verdes e os mesmos cortes, poderia ser Graça, ou alguém muito mais próximo dela do que eu gostaria de acreditar. O arrepio que subiu pela minha coluna foi incontrolável. Eu nunca mais consegui olhar para aquele túmulo da mesma forma, e desde aquele dia sinto como se algo sombrio estivesse me observando, esperando que eu me perca, como Graça e todas as outras almas marcadas pela dor.